estar aqui esta noite, né? Nós tivemos alguns contratempos esta noite, contrário à nossa vontade. Eu sei que as horas já estão avançadas. Quero desde já agradecer aos irmãos por esse convite de estar aqui com vocês. Mas quero dizer que fiquei satisfeita com a palavra que o nosso pastor nos trouxe esta noite. E confesso aos irmãos que eu precisava ouvi-la, né? E estou agradecida a Deus por ter conseguido chegar até aqui. Mas foi nos dado ainda uma oportunidade, né? E eu confesso aos irmãos que eu não vou conseguir falar tudo o que estava em meu coração esta noite. Mas Deus é o sabedor de todas as coisas, né? Nós não sabemos explicar nada. Mas eu quero apenas dizer para os irmãos que eu achei interessante este tema e meditei bastante, estava preocupada também com a mensagem desta noite, por se tratar de uma festividade. Quero dizer aos irmãos que eu fiquei assim muito radiante com o que eu presenciei aqui, porque nós viemos aqui, eu acho que há uns 4 anos, né? E o pastor nunca esqueceu quando a minha filha olhou para a igreja lotada, e a gente esperava uma igreja pequenininha. E minha filha olhou e falou assim: mãe, a senhora está ferrada, porque a igreja estava, né, assim, abarrotada. E a gente ficou assim: como assim? Você recebe convite e você não pergunta: e aí, irmã, qual o tamanho da sua igreja? Ninguém faz isso, né? E quando eu cheguei aqui no escuro, vocês imaginam, minhas pernas ficaram como? Que se ela estivesse aqui, ela ia falar: mãe, o que é isso? Então, irmãos, vocês estão de parabéns, porque a gente vê assim, em tão pouco tempo, uma igreja chegar na estrutura na qual ela está, e ver os irmãos. E eu lembro que quando eu vim aqui pela primeira vez, o entusiasmo dos irmãos, a alegria, né, pela palavra, para louvar. E eu sei, irmãos, enquanto eu meditava nessa mensagem, embora eu não vou poder pregá-la realmente, mas eu vou dizer uma coisa que Deus colocava em meu coração: que Deus tem uma grande obra com vocês aqui. E eu não sabia como estava a igreja, como ela está agora, né? Mas quando eu ouvi o nosso pastor trazer aquela palavra, eu sei em meu coração que vocês têm um homem de Deus aqui. Amém. Eu sei. E Deus falava em meu coração, antes de eu chegar aqui, enquanto eu meditava, que com certeza Deus tem algo muito maior a realizar com o seu povo aqui. E eu sei que tem tudo a ver com o compromisso desta igreja com a palavra de Deus. Aleluia. Com certeza, o que Deus tem a realizar aqui ou fora daqui, expandindo este tempo e essa membresia, tem a ver com o compromisso de vocês com a palavra de Deus. E tem tudo a ver com o vosso pastor. Não é verdade? É verdade, não é uma bajulação, não. É uma realidade. E quando eu meditava nessa palavra, eu lembrava, eu pude perceber o motivo pelo qual Débora ergueu-se. E acredite, as palavras não são doces nem melosas, por isso eu nem vou me atrever a entrar nelas. Mas eu quero que vocês prestem atenção, leiam o livro de Juízes e veja o estado em que estava o povo de Deus naquela época. E veja se não tem tudo a ver com a palavra que o nosso pastor trouxe. Um povo descompromissado com Deus, um povo que não temia, um povo que não cria em Deus, porque até mesmo antes de Josué partir, ele repreendeu o povo, porque o povo estava
daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós participamos, que nós vivemos, algo não encaixa no que o Espírito de Deus diz para mim, diz para a sua igreja, diz para a sua palavra, e isso gera um vazio profundo em nossos corações. E é como assim, estamos no culto e eu penso, já sei como vai terminar essa palavra. Eu já sei o que ele vai falar. Eu já sei como termina. Vocês já sentiram isso? Essa sensação de, não digo aqui, mas de por onde você anda, uma sensação de vazio, como se você já soubesse o que você vai ouvir. E Israel estava péssimo nessa época, péssimo. Não obedecia, era um tempo de levanta-se juízes, um juiz bom, um juiz forte, um juiz fraco, e passava-se alguns anos de paz e sossego, vinha outro juiz que não seguia Deus como devia seguir, e o povo enfraquecia. E eu quero que vocês prestem atenção nesses dias de festividade, e façam uma reflexão, uma meditação. E eu pensava que eu estou vivendo um período de reflexão. Reflexão significa você dar volta em torno de si mesmo. E eu estou assim dando voltas, olhando o passado, olhando para mim. Falta alguma coisa de Deus no meu viver. Falta muito de Deus no viver da igreja. Israel desprezou tudo o que Deus mandou fazer. Israel não lutou. Israel começou a fazer aliança e acordos com o mundo, de forma que ele ficasse confortável aonde ele estava. Mas, como disse o nosso pastor, distante do caminho do Senhor não há conforto. E eles faziam aliança com aquele povo porque lhe faltava fé e coragem para avançar, para prosseguir, para conquistar, para possuir. E de repente, aquilo que parecia ser conforto virava-se contra eles, e os inimigos lhe apertavam, e os inimigos queriam mais espaço. E Deus disse uma vez uma palavra muito grave: não vou mais destruir todas essas nações, eu vou deixá-las aonde elas estão, para por elas provar o meu povo, se crê em mim, se me obedece, se faz o que eu mando, se deseja realmente as promessas que eu tenho lhes feito. Faça uma reflexão e dê uma volta em torno de si mesmo e veja como está a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que eu estava observando tudo que me cerca. São tudo coisas do mundo, coisas que não me aproximam de Deus, coisas que esvaziam meu coração, coisas que ocupam o espaço e o tempo de Deus. E eu observei que eu estava dentro de um ônibus, eu estava folheando um livro e eu senti ali grandemente a presença de Deus, e eu pensei, vou chegar em casa, eu vou orar, eu estou sentindo o mover de Deus no meu coração, as lágrimas em meus olhos, e eu pensava no que eu tinha ouvido, eu sentia a confirmação de que havia alguém que também ainda temia ao Senhor. Mas quando eu cheguei em casa, havia um inimigo que Deus não removeu da minha vida, para ver se eu aprendo a temer, ou se eu realmente confio em Deus como deveria. E é um inimigo muito bonito, muito brilhoso, e ele tem muita luz. E ele fica no centro da minha sala. Então eu entrei e fiquei. E toda a unção passou, e a urgência de buscar a Deus passou, e eu me assentei. E então eu fiquei ali e prestei um culto ao meu ídolo. Faz muitos anos, quando eu e meu esposo nós lutávamos, e esse é só um dos ídolos que cerca a igreja, e nós pensávamos, teremos ou não teremos esse ídolo em nossa casa? Teremos, não chamávamos de ídolo, chamávamos de televisão. E um dia, eu não esqueço, eu estava saindo do quarto para a sala, e a nossa televisão estava guardada, era uma televisão pequena e preto e branco. E
não estava pensando em nada, já tinha passado o período de oração. Naquele momento eu não estava buscando o Senhor. E de repente o Espírito Santo falou assim: como você pode se livrar do seu ídolo se você o guarda? E eu levei um susto, eu procurei quem falou comigo, eu fiquei inquieta. Quando meu esposo chegou, eu falei: olha, Deus falou assim para mim, e ele chamou de ídolo. Vamos tirar e vamos nos desfazer. Vendemos por qualquer preço. Nunca mais eu fui a mesma. Não sou prisioneira. Deus naquele dia me libertou mesmo. Mas passou os anos e nós estávamos fazendo a obra do Senhor em uma cidade muito pequena, uma obra muito difícil, um trabalho difícil. Então eu comecei a fazer igualzinho Israel. O que adianta? Estou renunciando a isso, nada muda, não ganhamos almas, não fazemos isso, somos iguais a todo mundo, nada mudou. E fiquei pressionando, vamos trazer o nosso ídolo de volta, porque nós precisamos ter alguma coisa com que nos distraímos. Igreja, cuidar do povo de Deus é algo estressante, é algo que consome a qualquer pessoa que queira de fato servir a Deus. Trouxemos o nosso ídolo. E eu fiquei meditando nessa mensagem. Eu sei que é como se Deus dissesse assim: você vai ter que conviver com o seu ídolo para mostrar se você realmente teme a Deus ou não, se você me quer ou não. E eu lhe digo uma coisa, amados irmãos: a igreja está rodeada de ídolos, de deuses, de senhores em nossa vida, e cujo lugar não é para estar ali. Deveríamos ser de uso exclusivo e pessoal do nosso Deus, mas tem muitos ídolos à nossa volta, muitas nações, muitos tropeços, e o Espírito de Deus diz à igreja: não vou removê-los, não vou tirá-los, porque eu quero provar o coração do meu povo e descobrir se eles me seguem, se eles me temem, se eles vão voltar para mim ou não. Aleluia, Deus. O livro de Juízes é um livro de porém e mais. Eu não sou professora de português, mas eu tenho uma pesquisadazinha lá. Porém e mais são duas conjunções adversativas. Elas expressam contrariedade. Incoerência é tipo assim: o céu está tão lindo e brilhante, ai, como o sol está gostoso, porém estamos sentados em casa desarrumados. É uma contradição, não é? A segunda oração, ela nega o que a primeira falou. O céu não está lindo? O dia não está maravilhoso? Se esteja noite, se esteja sol, por que estamos assentados e tristes? É para isso que servem essas duas conjunções. Porém, todavia, contudo, entretanto, uma oração discorda da outra. Nós hoje temos muitas coisas, muitas. Eu digo mais, já fomos mais pobres do que nós somos hoje. Porém, todavia, mas não estamos sendo o que nós deveríamos ser. Temos muita coisa, porém, mas não temos o Senhor o quanto deveríamos ter. Agora você se imagina o desafio para mim de estar diante de uma igreja radiante, próspera, feliz, abençoada, e eu tenho que subir aqui e dizer que as coisas não estão como deveriam ser na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E essa mensagem me consumia, e eu chego aqui, é como se um balde de água viesse sobre mim, e eu pensei: Senhor, não pode ser para este povo esta mensagem. Parece que tudo vai bem, tudo é tão bonito, tudo é tão lindo, porém, Deus mandou dizer que ainda existem nações e ídolos à nossa volta, que temos que romper e voltar para o Senhor, para de fato ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos nesses últimos dias. Todavia, porém, temos uma aparência de vida, mas eu não sei se todos estamos vivendo
Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele quer nos possuir de uma maneira que ainda não conseguimos alcançar. Faça uma reflexão, dê uma volta em torno de si mesmos e tire as conclusões se os nossos corações estão tão cheios quanto nós gostaríamos que estivesse. Existe um porém em nossas vidas, existe um mais, todavia, contudo, ainda nos falta alguma coisa. Mas uma coisa eu sei, Deus tem algo com vocês, aqui neste lugar e aqui nesta igreja. Faça uma reflexão. Busque ao Senhor no íntimo. Sinta-se preencher, porque eu sei que eu sou igreja. Que o vazio que existe aqui, existe em muitos corações. E eu faço parte de um trabalho de oração de família. Eu fiquei comovida porque eu estou vivendo momentos de reflexão. E esse momento deixa a gente com nervo à flor da pele. Alguém olha para a gente e se derrete. Alguém fala amém, você amém também. É assim. E na fila de oração, as pessoas passando, e ela não sabia que ela sabia meu nome, e ela pegou um papel assim na frente e disse: irmã Eliane, ore por minha filha, porque ela precisa de uma porta de emprego. E aquilo comoveu o meu coração, pela maneira tão doce com que ela falou o meu nome. Oh, irmãos, como se eu pudesse fazer alguma coisa. A única coisa que eu poderia fazer, ela também poderia. Nós também podemos. Existe um Senhor que governa nossas vidas. Existe um Jesus que morreu e ressuscitou para nos abençoar, para nos cumprir de toda sorte de bênçãos. Mas, acima de tudo, nos dizer: levanta, caminha, porque o vosso descanso ainda não é aqui. Resta um tempo em que Ele precisa da sua igreja, que nós sejamos cheios do Espírito, cheios de poder, cheios de entendimento, cheios de discernimento, para fazer uma leitura do mundo e compreender que está chegando o fim da igreja ser arrebatada. Resta pouco tempo e o que temos que fazer tem que ser urgente. Temos que nos levantar, colocar-se posicionado ao lado de Cristo e realizar ainda um pouco dos sofrimentos que restam para a igreja. Meu Deus. Faça uma reflexão. Por que Israel precisava de Débora? Porque a nação estava em caos. Por que você acha que Jesus precisa de você e de mim? Porque a igreja, irmãos, por favor, não deixe de ser franca, está um caos, pastor. Está um caos. Você aceita, se ouve as mesmas ladainhas, as mesmas histórias, escândalo cercando a igreja. Você não sabe mais quem é quem, todo mundo com aparência. Mas como disse o nosso pastor, morno. Foi Jesus que disse que vomita. Ele está dizendo assim: Eliane, você não pode ser morta mais. Não dá mais tempo de ser morta. Irmãos, igreja, se Jesus acertou as contas com Israel, por que pensamos nós que o mesmo não sucederá à sua igreja? Pois eu vou lhe dizer uma coisa: a preocupação do meu coração e que Deus tem colocado
precisava. Eu preciso me levantar. Tenho problemas? Tenho. Mas por que preciso? Porque a igreja de Jesus precisa preparar-se. Precisa estar pronta. Porque a qualquer momento, um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá. Um pouquinho só de tempo, o que há de vir virá. E da mesma forma que Deus destruiu uma geração no deserto, o Deus da Bíblia que eu conheço não me deixará escapar se eu for pior do que foi Israel. O povo do passado é um modelo que não nos deixa desculpas. O que Deus fez, o que Deus passou e o que Deus sofreu